Esta é a cidade de Penúmbria, uma semana depois da Assembleia que aprovou o seu abandono. Nunca uma comunidade decidira algo deste género, e quando o fez, Penúmbria era já uma cidade com cada vez menos habitantes. Num século, passara de 1000 para 90, e apenas 8 deles tinham menos de 50 anos. Os mais novos, cedo partiam para estudar e poucos eram os que voltavam nas férias. Fundada há cerca de 200 anos, num istmo na dobragem da costa, Penúmbria ficou a dever o nome à constante nebulosidade e à sombra provocada pelas montanhas que lhe fechavam o extremo sul. A população vizinha ficava a 40 minutos de automóvel e o centro urbano mais próximo a 1 hora. A Penúmbria chegava-se apenas por uma estrada, difícil e demorada, que terminava numa rotunda. Dali, não se ia para lado nenhum, apenas se podia regressar. E até a igreja, virada ao mar, deixava a cidade inteira nas suas costas. O local, apontado a norte, sempre padecera de um clima inóspito. Nuvens e chuvas frequentes, causadas por uma massa de ar polar marítimo, favoreciam as doenças e o mal-estar. O mar não era bom porto, constantemente revoltado pela convergência de correntes. A terra, árida e rochosa, não permitia o lavradio. Nunca ninguém percebeu, de geógrafos e historiadores, porque é que Penúmbria foi fundada ali, naquele lugar de impossibilidade. Houve quem dissesse que as montanhas eram ricas em urânio ou que lá existiria uma gigante pepita de ouro. Porém, nunca nada se achou, nem minérios, nem vestígios da sua exploração. Falou-se também que o lugar tinha sido uma prisão, um degredo no extremo do país, mas em tempo algum se encontraram indícios disso. Nunca ninguém descobriu nada em Penúmbria. Tadeusz Moritz, o cronista holandês, visitou-a nos inícios de 900. É dele a mais antiga descrição conhecida do lugar. Escreveu: o viajante que chega a Penúmbria nada mais conhecerá do que profunda tristeza. Relembrará o ensinamento de Parménio quando alcançou as terras árticas. Praeter solitudinem nihil video. Para além da solidão, nada vejo. Por isso, nos finais do século passado, Penúmbria ficou conhecida como a Cidade da Tristeza. Em cada verão, inúmeros visitantes ali acorriam para verificar a melancolia do lugar. Tanta e tão grande era ela, no ar doentio, nos rostos fechados, na desolação das ruas, que enquanto uns não aguentavam pernoitar no único hotel da cidade, outros nunca mais dali saíam, fascinados por aquele sítio tão estranho e incomum. Foi assim que Penúmbria se tornou dos tristes. Por lá ficaram descontentes as setas solipsistas e fugitivos que se tornaram na maioria da população da cidade, decidindo estudar-lhe a geografia, o clima, as marés, mas também a história inconclusiva. Diz-se que estes anos corresponderam a um crescimento económico de Penúmbria, o que aparentou diminuir-lhe a tristeza. E ainda que o lugar suscitasse interesse pela sua natureza peculiar, os terrenos pantanosos desincentivavam a urbanização, ao passo que os maus acessos e a pobreza do meio afastavam a indústria. A revolta do mar e a crespidão da costa propiciavam naufrágios frequentes, como o do cargueiro Thurso, que, devido à sua proporção trágica, fez eco nas notícias internacionais. E se uns contrariavam a tristeza, colorindo os edifícios e cuidando dos jardins, outros entendiam fomentá-la, desinteressando-se de tudo aquilo que pudesse melhorar Penúmbria.
desde a arquitetura às mais básicas reivindicações a que a cidade tinha direito: unidades de saúde, escolas e transportes públicos. No final da década passada, o hotel fechou e Penúmbria ficou sem qualquer lugar de paragem, já que os seus habitantes, por regra, não praticavam a hospitalidade. A melancolia agudizou-se. Mais do que triste, Penúmbria começava a tornar-se insuportável. E então, os habitantes da cidade reuniram-se numa assembleia histórica, na qual se confrontaram com os resultados dos estudos que fizeram ao longo dos anos. A conclusão foi unânime. Penúmbria era inabitável pela sua ecologia, pelo seu custo, pelo seu passado. A moção, chamada Decisão dos Penumbrienses sobre a Inabitabilidade de Penúmbria, era clara. Todos decidiram partir. E assim os de Penúmbria arrumaram a cidade. Fizeram as malas, destruíram as mobílias, fecharam as casas, deixando Penúmbria entregue ao tempo. Quem lá chega por estes dias depara-se com um ou outro habitante de partida, a terminar as suas mudanças. Mas também se cruzará com alguns visitantes efêmeros, tristes e melancólicos, daqueles que Penúmbria sempre teve e haverá de ter. Em Penúmbria, apenas 2 pessoas não conseguiram partir. Uma mulher, cuja tristeza aumentaria com a perda do hábito de passear os seus cães. E um homem, que encontrou na permanência a forma de dizer a essa mulher o que nunca conseguiu fazer por palavras.